Bíblia de Estudo da Mulher. Romanos. Introdução ao livro. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas poderosas palavras estão na carta de Paulo aos cristãos em Roma. A segurança em Jesus é uma convicção que todo cristão pode ter. Por causa dessa segurança, você tem condições de viver para Deus sem medo de que Ele a abandone. O amor real de Deus oferece a confiança de que precisa para fazer o que é certo, não importa o quão difícil seja. O amor imutável de Deus ajuda você a ter certeza de que, não importa o que tiver de enfrentar, jamais estará sozinha e que dias melhores virão. Como você pode adorar verdadeiramente a Deus? O livro de Romanos lhe dá a resposta. Romanos é um manual de fé. Seus capítulos iniciais definem a fé cristã melhor do que todos os outros livros da Bíblia. Com bom senso, Romanos ratifica sua segurança em Cristo. Nos capítulos posteriores, demonstra como reagir com amor igualmente leal. Para começar seu caminhar cristão, apenas aceite a Jesus Cristo pela fé. Depois, expresse sua segurança nele, permitindo que Jesus trabalhe em você. Não importa o seu passado, você precisa de Deus. Ele mostrou o seu amor por você vindo através de Jesus Cristo. Morreu para vencer o pecado e a morte por você. Retribua esse amor, permitindo que ele derrote o egoísmo que é tão comum no mundo de hoje. O livro de Romanos mostra a aventura da vida cristã, entender Deus e sua natureza. Há uma batalha contínua para derrotar o egoísmo. Uma jornada prazerosa de aceitar que Deus verdadeiramente nos ama. A descoberta da nova vida que vem com cada decisão de honrar a Deus e o equilíbrio entre fazer o certo com ou sem regras. O andar cristão é uma vida inteira de descobertas e de dedicação cada vez mais profundas. Embarque nessa aventura de fé. Deixe que Deus seja seu guia e companheiro, enquanto descobre os caminhos para trilhar a luz de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi Deus prometido anteriormente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estás em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, rogando sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir vos visitar. Porque desejo ver-vos,
para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim que, quanto a mim, estou pronto para também anunciar a vós que estáis em Roma o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer nele está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se desvaneceram em seus discursos e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando as relações naturais com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa consoante seu erro. E, como eles não se importaram de reconhecer Deus, este os entregou a um sentimento perverso para praticarem coisas que não convêm. Cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem.